Olá, minha gente, bom dia, um ótimo domingo a todos vocês que nesse momento se conectam com a gente através do nosso culto online de domingo. Muito bom dia, como vocês estão? Bem? Então agora nós vamos começar um culto para abençoar a sua vida, para deixar todos em paz e que Deus venha falar com cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de vocês, vai te guiar, vai te orientar, porque é isso que a gente precisa. O mundo tão conturbado, como a gente tem visto nas notícias, como tem lido, ouvido, tantas perturbações, tantas injustiças, tantas mentiras, tantos enganos, mas também há muitos problemas espirituais. A palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa é a verdade. O fato de uma pessoa frequentar uma igreja, uma instituição, não significa que ela vai ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Porque o conhecimento, querida, ele tem que ser buscado por cada pessoa. E nem todos buscam esse conhecimento, saber como vencer os problemas, saber como agradar a Deus, como usar a maior ferramenta e mais poderosa que Ele nos deu, que é a fé, como alcançar a misericórdia de Deus. E também quem é Deus. Sabia que a maioria das pessoas não sabem quem é Deus? Ouvem falar de Deus, que Ele é poderoso, que cura, que liberta, mas não sabem quem é Deus, como Ele atua, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, como chamar a sua atenção, como Deus faz a sua obra. Essa falta de conhecimento é o que leva muita gente a sofrer, a passar por momentos difíceis e, às vezes, depositar a culpa do sofrimento em Deus. Então, eu quero que você, que está aí do outro lado, prepare a sua Bíblia, porque nós vamos meditar na palavra de Deus. Todo o conhecimento está aqui. Aqui, a fórmula para você vencer nessa vida. Mas antes, quero convidar você para uma oração. Vamos pedir a Deus a sua direção, para que Ele nos guie, para que Ele nos dê inspiração, para poder essa palavra chegar direto ao seu coração, você que está aí do outro lado. Então, feche os seus olhos. Você já está com a sua Bíblia na mão? Se não tiver, todo mundo com uma Bíblia, um papel e uma caneta na mão, para poder tomar nota dos assuntos principais que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então segura a sua Bíblia, fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos agora a Tua direção sobre a Tua palavra. Senhor, muitos estão padecendo, sofrendo, inclusive dentro das igrejas, dentro da própria igreja, porque não tem o conhecimento. Muitos estão distraídos, muitos estão entretidos, lutando contra problemas em correntes de oração, mas elas não estão buscando o principal, o conhecimento. E dessa forma, Pai, elas não conseguem ter uma vida plena contigo. Os problemas vão embora, e logo depois voltam outros piores, e vive num ciclo de sofrimento que nunca acaba. Eu peço que o Senhor venha pôr fim a essa dor, a esse sofrimento, a tudo que essa pessoa está passando. Em nome de Jesus, eu também oro pelos dizimistas, por todas as pessoas que tem contribuído com esse ministério, que tem contribuído através das suas ofertas, que tem contribuído através dos seus dízimos,
que tem feito o seu esforço para que a tua palavra chegue a todos os cantos. Prospera essas pessoas, abre todas as portas para elas, honra a fé e a fidelidade de cada um. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Então, vamos à leitura de hoje? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 18. Jeremias 18. O título é O Vaso do Oleiro. Agora você vai entender como que Deus trata o seu povo, como Ele quer tratar com a gente e como Ele deu uma lição. Ele ensinou algo ao profeta, mandando-o ir a um certo lugar. Vamos lá então. Diz assim, olha. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então essa aqui é a primeira parte. Deus manda o profeta ir até a casa do oleiro. Quem é o oleiro? É a pessoa que trabalha com barro. Fabricante de vasos de barros, fabrica tijolos. É o oleiro. Esse lugar se chama olaria, né? Onde se fabrica objetos de barro. E o profeta viu esse oleiro dando forma a um vaso de barro. Então tinha uma roda embaixo, tem um pedal, ele vai movendo o pedal, a roda vai girando e ele com as suas mãos vai dando forma ao vaso, a forma que ele quer. Só que em algum momento o vaso estragou. Talvez ele errou na força, talvez o vaso, a consistência ainda não estava pronta para aquilo ali e o vaso estragou. E o que o oleiro fez? Ele amassou aquilo de novo e fez um novo vaso, diferente da forma como ele queria. E Deus disse para o profeta: olha, eu quero fazer isso com o meu povo. Como o oleiro fez com barro, eu também quero fazer com o meu povo. Que se eu os criei, eu os fiz, e eles deram errado, eles fizeram errado, eu quero poder refazê-los, como o oleiro refez o vaso. Eu quero fazê-los de novo. E essa é a vontade de Deus, nos refazer. Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nunca vai nos desprezar. Ele nunca vai jogar a gente fora por causa de um erro, por causa de uma falha. Talvez você que está me vendo aí do outro lado cometeu algum pecado na sua vida. Você é um ex-pastor, ou uma mulher que já foi esposa de um pastor. Talvez você já foi um diácono, um obreiro, um evangélico, uma cristã, uma frequentadora de uma igreja. E você se deixou levar por uma paixão, por um sentimento, se apaixonou pela pessoa errada, se descuidou da sua vida espiritual
e acabou cometendo um pecado. E dependendo do lugar, naquele momento, você foi julgada, os olhares de condenação se espalhavam por todo lado onde você ia. Você sentia que as pessoas fofocavam daquilo que você fez, do erro que você cometeu. E, motivada pela vergonha, talvez você deixou de frequentar a igreja, deixou de estar naquele convívio com aquelas pessoas. E por aí você associou na sua cabeça que não pode voltar a uma igreja porque você errou, porque você perdeu a santidade, porque você pecou. E que Deus não vai te aceitar, por quê? Porque as pessoas te rejeitaram. Porque as pessoas ignorantes, as pessoas que fazem isso, que desprezam o pecador, que tratam mal, que desdenham de alguém que cometeu um erro, são ignorantes. São pessoas que não conhecem o agir de Deus e como Deus quer fazer. Que, na verdade, Deus quer que o pastor, que o obreiro, que aquela pessoa que está bem espiritualmente, ela ajude aquele que fraquejou, que o ajude a se levantar, a se refazer, a se reconectar com Deus. E Deus quer fazer isso na sua vida. O homem pode ter desprezado você, mas o Espírito Santo, ele todos os dias está te procurando. Sem dizer também aquelas pessoas que se decepcionaram, que aí a pessoa, não só uma pessoa que pecou, mas que simplesmente se decepcionou com, talvez por falta de acolhimento espiritual, por maus exemplos dentro da igreja, a pessoa se afastou. E ela se sente hoje uma pessoa que ela está quebrada, né? Por mais que ela conheça a palavra de Deus, ela sente assim, que aquela decepção realmente matou uma parte espiritual dentro dela. Então, assim como essas pessoas, Deus deseja refazer, né? Também refazer essas pessoas, né? Refazer também aquelas pessoas que estão tristes, que vieram situações como estão acontecendo no nosso país, né, que tem machucado. De repente você é uma pessoa de Deus e não sabe como pode estar acontecendo tudo isso. Eu sou uma pessoa de Deus e você se sente se quebrando diante dessa situação. Acho que também entra aí, né? Entra sim. É para você também. Deus, ele quer te refazer, ele pode. Então toma posse dessa palavra dessa manhã. Ele quer refazer o seu coração. Só que o barro, para ser refeito, ele não pode ter passado pelo forno e ter endurecido. Certamente esse vaso de barro ainda estava, o barro estava mole, o barro estava flexível, maleável, macio. O que normalmente o ser humano não está. O ser humano está mais rígido, não quer mais ouvir, né? Aquela pessoa que fala assim, eu não quero mais saber, eu não vou mais. Então, não adiantou, né? Uma forma de rigidez. A pessoa fica rígida. E para Deus refazer a sua vida, para Ele te transformar, para Ele influenciar em você, você precisa ser maleável, flexível. Você precisa ouvir. Ter a humildade de entender que Deus nunca te rejeitou, nunca te abandonou, nem no momento de dor, quando todo mundo te deu as costas. Ele não fez isso. Ele sempre foi, ele foi o único e é o único que o tempo inteiro está esperando por uma atitude, por uma oração, esperando que você se volte para Ele. E Ele constantemente te chama. Mas a dureza de coração faz a pessoa não ouvir. A dureza de coração faz muitas vezes a pessoa permanecer na igreja, na religião. Ela permanece na instituição, mas ela tem um coração completamente duro, completamente fechado, completamente trancado.
Ela vai às instituições e ela critica tudo, ela não gosta de nada, as mensagens, nada fala com ela, nenhum louvor, nenhuma oração, porque Deus ele fala com a gente de várias formas. Ele pode falar contigo através de uma música, através de uma canção, ele pode tentar te tocar através de uma oração, através de uma frase, dentro de uma longa mensagem, uma longa pregação, e por aí naquela longa pregação há uma frase, e aquela frase Deus usa para tocar em você. Mas ele não consegue tocar e refazer aqueles que têm o seu coração duro, aqueles que já formaram uma opinião na sua cabeça a respeito de um pastor, dos pastores, assim, não, todo pastor é assim, todo obreiro é assim, toda igreja é assim. As pessoas confundem muito situações com pessoas, né? Não significa que a pessoa, que é um pastor, que é um bispo, ela é uma pessoa. Não é porque ela é um bispo, que ela é uma pessoa que tem tal comportamento. Nós temos que desvincular as associações. Porque mineiro, porque brasileiro, porque português, né? Porque não sei o quê. A Como crente. assim? Por exemplo, eu sou carioca, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. E todo mundo chama carioca de malandro. Carioca é malandro. Tem cariocas malandro, mas também tem paulista malandro. Pois é. É claro que a maioria, porque eu sou paulista. Ela é paulista. Claro que a maioria dos paulistas são honestos. Não, é brincadeira. Então, parte. assim as pessoas generalizam, essa coisa de generalizar é o que está errado. É o que está errado. Por exemplo, o que aconteceu recentemente em Brasília, né? Que o Exército, a polícia prendeu 1.800 pessoas. A maioria delas não estavam nem perto da confusão. Nem perto. E as pessoas que estavam dentro, que tem filmagens de pessoas que estavam dentro dos órgãos públicos quebrando, eram poucas pessoas. E essas pessoas, a maioria delas não foram presas. Elas simplesmente fugiram, por algum motivo. Elas fugiram. E aí prenderam idosos, crianças, pessoas que não estavam na confusão, pessoas que estavam ali só para manifestar o seu descontentamento, para fazer o seu ato político, que é direito da população. A gente não é contra que se prenda baderneiro, gente que... Quem erra tem que ser punido. Que faz quebra-quebra, claro, tem que ser punido. Mas não pode inocentes pagar por estar ali junto, pagar pela situação. Pois é, então pegar 1.800 pessoas, levar para um ginásio, deixar a pessoa 48 horas sem comida, sem água, com crianças, idosos dormindo no chão, e ainda não permite que os juízes de custódia, de audiência de custódia, que são juízes que atendem traficante, que atendem pedófilo, juízes que julgam a custódia se vai prender ou se vai soltar o ladrão, o estuprador. Antes deles irem para um presídio, eles vão para um juiz de custódia. E até isso foi negado para essas pessoas. Isso é um absurdo. É ou não é? Então não se pode generalizar e pegar todas aquelas pessoas e falar, não, todas elas estavam quebrando, todas elas estavam... Não, claro que não. E quem concorda com isso se equipara a, no passado, aqueles que concordaram com as atrocidades que foram feitas com inocentes nesse mundo. Então, a gente não pode chegar e simplesmente passar o pano e dizer, não, tá certo, não tá certo, não. Não tá certo, não. Punição para quem cometeu o crime. Agora, jogar uma rede, como tá fazendo uma pesca, né? Joga uma rede e pega de tudo. Joga uma rede para pegar tudo, para arrastar tudo, rede de arrastão. Não é assim que se faz. Então não se pode generalizar. Da mesma forma, não se pode generalizar pastores, religião, pessoas. Não se pode se enrijecer numa ideia e seguir o que todo mundo fala e dizer, não, mas é assim mesmo. Não. Deus, para agir na nossa vida, como eu falei, a gente tem que estar como esse barro. Você vê que o barro estava sendo formado
deu errado. O vaso deu errado. E de repente você fala, puxa, minha vida deu errado. Meu casamento deu errado. Minha vida sentimental deu errado e constantemente está dando errado. Está tudo dando errado. Pois é, mas então, se você se coloca na mão de Deus como o barro, e ele o oleiro, que é isso que tem que acontecer, você se colocar na mão de Deus, humildemente, se entregar na mão de Deus, confiar nele, então ele vai te refazer. Ele vai te refazer, mulher. Você que foi deixada pelo homem que você ama, Deus vai refazer o teu sentimento, o teu coração. Você que perdeu o seu filho para uma doença. Nós fomos fazer uma visita recentemente à casa de uma senhora idosa que nessa pandemia ela perdeu o seu filho saudável, que nunca teve nenhuma doença, e o rapaz, ele aos poucos dias de ter sido imunizado com o imunizante contra a doença, aos poucos dias de ter sido imunizado, o rapaz ficou doente, teve uma parada cardíaca, morreu sem nenhuma explicação. A mãe ficou devastada, a família ficou devastada. Acho que uma mãe não está preparada, não né, está para enterrar um filho. Talvez os filhos acabam tendo que entender isso, né? Não que seja fácil, mas uma mãe, acho que ela não está preparada, é uma coisa muito complicada. Não está preparada. Então, entenda uma coisa. Na sua vida, nada está definido. Nada está definido. Tudo ainda pode mudar. Mas depende da sua ação, da forma como você reage às situações. Nada está definido, nada está perdido ou ganho. Que às vezes a pessoa fala, se batizou nas águas e diz, pronto, já ganhei, já estou salva, e ela se descuida da vida espiritual e vai fazendo um monte de besteira. Nada está ganho para que a pessoa coloque salto alto e saia por aí desfilando, e nada está perdido. O resultado da sua vida, da nossa vida, ele pode mudar a qualquer momento. Aí vai a segunda parte da nossa mensagem. Vamos lá então. No versículo 7, capítulo 18 de Jeremias, que a gente está lendo, tá? Deus diz assim, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Entendeu agora? Que nada está definido? Nada está definido. Está dando tudo errado. Pois é, mas o teu comportamento, a tua obediência a Deus, pode fazer essa situação reverter. É isso que ele está falando aqui. Aí no versículo 9 ele diz, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, agora Deus manda o profeta falar para o povo como me manda falar para você. Fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal. Olha o que Deus está falando, hein? Eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, como eu dizia, nada está definido. O mal não está definido, como o bem tampouco. Aqui Deus mostra o seguinte, a sua intenção. Então, se ele vê uma nação, você lembra da história de Jonas? Que Deus mandou o profeta até uma cidade chamada Nínive, para que ele pregasse
aos ninivitas e dissesse para eles: olha, a destruição virá sobre essa cidade se vocês não se converterem. E o que Jonas fez? Fugiu. Ele fugiu, ele pegou o barco no sentido contrário. Lá no meio do caminho teve uma tempestade e Jonas foi lançado ao mar, para que a vida das pessoas fossem poupadas no barco. Ele foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe, por uma criatura que a Bíblia não diz o nome. Que criatura monstruosa foi essa que engoliu um ser humano? Todo mundo acha que é um grande peixe, né? Então a gente imagina que pode ser uma baleia. Mas é uma criatura do oceano. A gente não sabe se essa criatura ainda existe, né? Se essa criatura foi extinta, a gente não sabe. Mas porque ele ficou muito confortável lá dentro, né? Ficou. Eu não sei que tamanho que é uma baleia, se a gente cabe ali. Não sei. O fato confortável entre aspas, assim, né? Que do jeito que ele falava ali, enfim. Ele ficou na boca ou no aparelho digestivo, não sei o que aconteceu. Porque normalmente a gente mastiga, né? Uma coisa assim. Então foi uma coisa bem diferente, né? E ele ficou 3 dias dentro do animal. E naqueles 3 dias ele se arrependeu de ter fugido do plano de Deus, da vontade de Deus. E depois de ter se arrependido, o peixe o vomitou na praia da cidade de onde ele estava fugindo. Por quê? Presta atenção. Quando a gente fala de planos de Deus, existem 2 formas de planejar. O primeiro é o plano geral. O plano de salvação, o plano geral de Deus. Esse plano é imutável. Nem eu, nem você, nem a humanidade, nem o diabo, nem o inferno, nem ninguém vai mudar esse plano que foi traçado desde a fundação do mundo. Isso ninguém muda. Agora, existe um outro plano inferior, que é o plano que ele tem para mim e para você. Presta atenção. Ele tem um plano para mim, para você. Ele tem um plano para um reino, para uma cidade, para um governo. Ele tem um plano. Esse plano, ele muda continuamente. Porque esse plano, para se concretizar, depende da nossa aceitação ou rejeição. Depende se a gente vai seguir as normas desse plano, o pacto, se a gente vai cumprir o pacto, vai seguir o pacto, ou se a gente vai rejeitar e vai fazer aquilo que a gente quer, aquilo que dá na nossa cabeça. Então ele aqui fala, olha, aí você vê, Jonas, ele foi até a cidade de Nínive, pregou para aquelas pessoas, e o rei daquela cidade que ia ser destruída, se arrependeu, apregoou jejum para todo o povo, mandou todo o povo jejuar em arrependimento, até os animais jejuaram, e Deus salvou aquela cidade. Então, Deus planejou, você vê, Deus formou um plano de destruição. E esse plano mudou porque o povo de Nínive se converteu. Tá entendendo? Agora, por exemplo, Deus tinha um plano de prosperidade para Israel. Um plano de vitória para Israel. Mas Israel se afastou de Deus. Nos tempos de Gideão, por exemplo, no livro de Juízes fala disso, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus os entregou por 7 anos nas mãos dos midianitas. E eles empobreceram e perderam tudo. Quer dizer, o plano de Deus era que Israel prosperasse. Quando Deus criou Israel através de Abraão, Isaac e Jacó, o plano era que fosse uma nação poderosa, a mais poderosa da terra. Mas Israel abandonou o pacto. E várias vezes Israel fez isso. Abandonou o pacto. Tanto que se você for a Jerusalém, nós fomos a Jerusalém, você vai perceber que todos os lugares principais, originais
dos tempos de Jesus e anteriores a ele estão subterrâneos, estão embaixo da terra. Porque na sua desobediência, Jerusalém foi destruída muitas vezes. E no seu arrependimento, reconstruída. E depois, na desobediência, destruída de novo. E no seu arrependimento, reconstruída. Foram dezenas de vezes que isso aconteceu, em que ela foi destruída e reconstruída, em meio à desobediência e arrependimento. Nada nunca esteve definido para mim e para você. Sempre dependeu da atitude, né? De como o ser humano ia se comportar. Nós somos esse coringa que muda o resultado. Você é o coringa que muda o resultado das coisas. Depende das escolhas, né? Das escolhas que você faz. Então, não fique com essa ideia na sua cabeça de que Deus te rejeitou, que não adianta mais, que Deus não te quer mais e que agora você vai para o inferno porque você pecou e vai para o inferno. Não! Não! Isso é mentira! É uma mentira que o diabo conta para você, para que você não se volte para Deus. Não importa quão profundo tenha sido o seu erro, Deus, Ele quer te perdoar. Ele mandou Jesus para isso, para ser o teu advogado, o teu defensor e para te perdoar no momento em que você simplesmente se arrepender. E não se sujar mais no pecado. Bom, já que não tem jeito, eu vou ler agora a terceira parte. Já que não tem jeito, então eu vou me lamear mais ainda, vou me meter mais na lama ainda. Vamos ver a terceira parte de hoje. Vocês estão com pressa? Hoje é domingo, é o nosso culto online, não dá para ter pressa. Isso aqui é um estudo da palavra de Deus. É para o teu crescimento espiritual. Vamos lá. A terceira parte, então. E diz assim. Versículo 12. Mas eles dizem... Quer dizer, as pessoas que Deus falou, emendai os vossos caminhos, hein? Que eu planejei o mal contra vocês, mas vocês podem mudar o resultado. Aí o povo respondeu, não há esperança. Por quê? Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Quer dizer, não tem jeito, não tem volta para o que a gente fez. As pessoas colocaram isso na cabeça delas. Não tem volta para o que a gente fez, não tem esperança, não tem perdão. Então, cada um de nós vai continuar na dureza. Lembra do que eu falei no começo? Que o barro, para ser moldado, ele tem que estar mole. Ele não pode estar duro, não pode ter endurecido, senão aí é só quebrando. E quebrar é muito mais traumático do que moldar. É como você pegar uma criança e você ir moldando o caráter dessa criança enquanto ela vai crescendo, do que deixá-la crescer com um caráter errado, com uma índole má, e depois, quando ela for grande, tiver 15, 16 anos, você querer mostrar que tudo que ela faz é errado. É muito mais traumático, vai causar muito mais problema. Verdade. Não é? Então vamos continuar aqui. Portanto, assim diz o Senhor, já que eles disseram, vamos continuar com o nosso coração duro, portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora, entre os gentios, sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano? Quer dizer, as montanhas congeladas, né, ele está falando, elas sempre vão ser congeladas. Ele vai dando alguns exemplos, né? A rocha que se ergue na planície, ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim. Olha que ele não está falando do povo do mundo, o povo da rua. Ele está falando do povo da igreja. Ele está falando, o meu povo esqueceu de mim. Isso aqui que eu vou falar
Se prepara para o que eu vou falar agora, hein? Se prepara para o que o Espírito Santo vai falar para você. Olha o que ele diz. Todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos. Queimando incenso é orar, depositar a sua ansiedade, a sua confiança nos ídolos, que os fizeram tropeçar nos meus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Ele diz, todos do meu povo esqueceram de mim, queimando incenso a ídolos, ídolos que os fizeram errar, que os fizeram sair do meu caminho. E veja se não é isso que está acontecendo hoje em dia. Quando uma pessoa escolhe uma igreja onde ela vai frequentar, sabe o que é que a pessoa mais procura? A igreja que dá mais vantagem. As pessoas querem achar uma igreja que lhe dê mais vantagem. Uma igreja que lhe prometa mais coisas que outra. Essa aqui é melhor, porque essa aqui promete mais. Ou uma igreja de um líder famoso, um líder eclesiástico famoso, artista, conhecido. São os ídolos do nosso tempo. Os ídolos do nosso tempo não são as imagens de gesso, porque uma pessoa que já conhece a verdade... Hoje mesmo até tem algumas católicas que pregam a verdade. Até igrejas católicas já falam, né? As carismáticas, né? Que pregam assim. Eu já até conversei com pessoas que parecem igreja cristã. Quando você conversa com a pessoa sabe tanto da Bíblia, tem um jeito assim, sabe? Parece cristão, mas é católico carismático. Exato. Mas é por conta da palavra que eles recebem lá, é muito similar. Sim, né? E que rejeita a idolatria. Rejeita a idolatria. Né? Então, um cristão verdadeiro, até evangélico, ou esses católicos que a pastora está falando, eles já entenderam que não adianta acender vela para a imagem de gesso, de barro, de bronze. Ela já aprendeu isso, então ela não vai cometer esse erro. No entanto, os ídolos dos dias de hoje são ídolos humanos. A idolatria dos dias de hoje é idolatria a homens que as pessoas consideram muito santos ou muito poderosos ou muito ungidos. E elas são induzidas ao erro por esses mesmos homens. Porque eles criam para si atribuições e títulos que dão para eles uma certa qualidade e proximidade de Deus. Eles são mais perto de Deus. Por quê? Não, porque ele é o profeta. Aqui a gente está lendo o profeta Jeremias, a gente lê o profeta Isaías, a gente lê o profeta Abacuque e tantos outros profetas que eram realmente instrumentos de Deus, mas não eram homens que viviam se expondo à fama. Não eram homens que buscavam a fama, que buscavam a glória, que buscavam cargos e títulos e nomes. Mas o mundo hoje está indo para uma coisa assim, né? Porque é como se também se a pessoa ela tentasse ser diferente, as pessoas não estão buscando. Então é como se quem se deixou vencer também é para dizer assim, não, mas se eu não for assim, então eu não vou ter fiéis, né? E acabou que uma coisa levou a outra, né? Eu tenho conversado com pastores que têm fundado suas igrejas recentemente e iniciaram um trabalho, na verdade, falando a verdade, ensinando a verdade, pregando a verdade para as pessoas. No entanto, as multidões que eles querem, elas não vêm para ouvir a verdade. Então eles começaram a pesquisar com um irmão, outro irmão de outra igreja e viram as coisas que eles faziam para trazer as pessoas.
e começaram a incluir no seu culto adivinhações, revelações, gritarias, caídas, a pessoa cai, a pessoa roda, a pessoa começa a ter um monte de coisas. Sensacionalismo. Um sensacionalismo, isso mesmo. Mas isso as pessoas não entendem, é uma coisa da carne. É carnal. Mas assim, não traz salvação. A pessoa não vai ser salva por isso. Ela vai ficar ali contida, entretida, que legal, aquela euforia. Isso não vai converter na hora que vier o pecado, na hora que vier a depressão, na hora que vier a luta, porque todo mundo vai passar. Não adianta, aliás, todo mundo vai passar. Não exatamente, né? Situações, né? Ou uma coisa ou outra. Ninguém está livre. E aí, como é que faz? Onde a pessoa se sustenta? E você vê... Se esse tipo de coisa não converte, não transforma. Não transforma. Ó, a queixa de Deus foi essa. O meu povo se esqueceu de mim. E foi atrás dos ídolos. E vamos falar a verdade, pessoal. Aqui não tem criança. Não tem ninguém ignorante vendo a gente, não. Vamos falar, se é para falar a verdade, vamos falar a verdade. A pessoa vai, senta num culto e o pregador, ele fala mais do líder da sua igreja do que do próprio Senhor Jesus. Então ali você vê que o Senhor Jesus já foi colocado de lado há muito tempo. Quando o pregador diz, não, porque o nosso líder falou isso, porque o nosso líder falou aquilo. Oi, o nosso líder não é Jesus, não? Isso é uma coisa que sempre me incomodou. Sempre me incomodou. Desde os meus tempos de aprendiz de pastor, quando eu estava aprendendo, sendo auxiliar. Mas porque nós aprendemos que não era... que isso era errado. Era errado. Porque era uma idolatria, como a gente está pregando aqui. Então, de repente, quando a gente chegou e começou a ver isso, né? Então... E é perigoso. Foi legal. É perigoso. E você, pregador do Evangelho, você que é um novo pregador, você que faz pouco tempo, você está aprendendo talvez, está sendo discipulado por alguém. E aí você vê essa pessoa falando muito mais do seu líder do que propriamente da palavra de Deus, de Jesus. Não pegue esse exemplo, porque isso é perigoso. Isso faz a igreja ficar desviada. A igreja está se desviando do seu líder, do Senhor Jesus. E as pessoas estão indo atrás de líderes. Fazendo do seu líder o homem. E o homem, ele é falho, ele pode cair. E aí são muitas as pessoas que quando ele cai, quando ele erra, não tem estrutura e cai junto. Né? E cai junto. Você não pode ficar se escorando em ninguém, se escorando em homens, ficar endeusando pessoas, ficar querendo encostar. Não, eu quero encostar, eu quero tocar no sapato. Uma coisa no passado era as pessoas quererem tocar em Jesus, tocar no Filho de Deus, tocar na orla do vestido de Jesus. Outra coisa é as pessoas agora querer ficar tocando em homens pecadores, endeusando esses homens e atribuindo poderes a eles. Isso é errado. E vou dizer uma coisa, muitas coisas sobrenaturais acontecem quando as pessoas fazem isso por conta da fé delas. Então muitas pessoas são curadas, recebem sinais sobrenaturais no seu corpo, na sua vida, mas esses sinais sobrenaturais não vão conduzi-la à salvação. Não vão. Você nunca vai saber se um sinal sobrenatural realmente veio de Deus, ou se foi algo que aconteceu só para legitimar esse comportamento, para você continuar no caminho errado. Você tem que tomar cuidado. Por isso que a palavra de Deus é que dá discernimento entre o certo e o errado. Por isso que está escrito, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Ela separa a carne, a alma e o espírito, a carne e o espírito, e é apta para discernir os sentimentos e os pensamentos do coração. Então, é a palavra de Deus que dá o discernimento entre aquilo que você vê e aquilo que você sente, entre o que está acontecendo, se é certo, se é errado. É a palavra de Deus.
E isso aqui tem sido deixado de lado. E na hora da dor, por isso às vezes muitas pessoas estão perdidas, porque na hora da dor, quem te socorre é o Senhor Jesus. Só que muitas vezes você vai falar assim, poxa, mas por quê? Eu sou da igreja. De repente, você não está buscando o Senhor Jesus, você não está aprendendo, você está aprendendo do homem, coisas que é da pessoa, mas não verdadeiramente o Senhor Jesus, não te estão levando o Senhor Jesus verdadeiramente. De repente é o resultado. Né? Pois é, e vai buscando aquilo, né? Fala assim, não, porque o bispo, porque aquele bispo, ou então aquele profeta, nossa, é o profeta das nações. E não deixa de ser... Vai criando a pessoa vai criando a fama em cima de um título. E a pessoa, né, o líder, o ser humano que se deixa levar, isso também é uma coisa da carne, porque que entra, né, a vontade de se endeusar, de ser querido e adorado, e é uma coisa leva a outra, né? O que um ser humano quer encontrar um Deus e acaba, e a pessoa que se deixa endeusar, né? E aí ele termina falando assim, ó, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio, quer dizer, de vergonha. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas, quer dizer, vou virar as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Olha o que Deus está falando. Uma coisa, olha a diferença que ele está dando aqui. Uma coisa é virar o rosto, mas ainda ficar com o corpo de frente para a pessoa. Outra coisa é ele falar assim, eu vou virar as costas. E quando a pessoa esquece de Deus e ela fica idolatrando líderes religiosos que são famosos, que botam aquelas roupas, aquelas coisas toda dourada, aquele monte de coisa, já para chamar atenção para si. Você não entende que essas pessoas querem chamar atenção para si. Essas pessoas não fazem isso por maldade. Não, são pessoas, esses líderes, são pessoas de baixa autoestima, são pessoas que nunca foram reconhecidos na vida, que tiveram uma infância muito dolorosa, uma infância muito sofrida, e eles não sabem lidar com isso, então eles gostam dessa coisa, eles querem se destacar, eles têm essa necessidade de se destacar, e aí você acaba contribuindo com eles e com a ruína deles. Exato. Você não contribui com o bem deles quando você idolatra o seu pastor, idolatra o seu profeta. Você pode admirar, gostar, né? Ter um carinho, ter uma admiração. Mas... E pronto, mas não aquela coisa, não, porque eu quero beber a água que ele bebe, eu quero respirar o ar que ele respira, eu quero tocar no suor do corpo dele. Pô, pessoal, isso é nojento. Isso é nojento. Pelo amor de Deus, não, eu quero tocar o suor, que a pessoa passa a mão no suor e quer passar no corpo dela. Isso é nojento. Isso é endeusar, isso é um exagero, isso é idolatrar. É como a pastora está falando uma coisa, é você admirar, respeitar, você ver a pessoa e tal, mas você não endeusa, não idolatra. Então, quando você está num ambiente em que você vê que isso é coletivo, e você não é assim, então, de repente, esse ambiente que você está não é um ambiente saudável, não. Não é um ambiente saudável. Você tem que buscar um outro ambiente em que as coisas estejam mais equilibradas, estejam mais normalizadas. Não esqueça de Jesus. Quero aconselhar você a ler essa mensagem. Depois que a gente terminar aqui, pega a sua Bíblia, medita em Jeremias 18. Medita, veja esse culto outra vez. Outra vez. Lê, pega a Bíblia mesmo, acompanha, absorve nessa palavra assim. Você sempre vai ter da gente aqui o nosso conselho, a nossa ajuda. E se você quiser mais, bispo, eu quero mais, quero ouvir mais, preciso de mais ajuda. Então, você que está aí do outro lado, que gosta do que a gente faz, precisa contribuir com a obra. Precisa contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo. Porque o tempo de alguém, ele não pode ser simplesmente colocado assim à disposição, porque as pessoas pagam contas, a igreja paga contas, tem despesas. Então... porque se você dedica um tempo para uma coisa, você não pode se dedicar a outra. Então aí também fica complicado, né? Pois é, que às vezes as pessoas falam assim, mas o bispo, você atende muito rápido, bispo, às vezes você não se dedica aqui nesse tal de atendimento e tal. Claro, porque a gente tem que fazer outras coisas
para poder pagar as despesas, para poder pagar as contas. Então, às vezes o tempo fica limitado. É diferente se a pessoa fala assim, não, eu vou colaborar, vou ser dizimista nessa igreja, eu vou dar minha oferta todo mês, né? A pessoa separa lá a oferta, como eu estou falando, de R$23. A pessoa tem um compromisso, né? Faz aquele compromisso, o pessoal está sempre ajudando. Então a gente vê que a gente pode separar um tempo que a gente estaria fazendo outra coisa para poder pagar a despesa da igreja, a gente dedica para aquela pessoa. Porque às vezes um atendimento demora, eu já atendi pessoas, 4 horas, muitas horas, muito tempo. Então a gente deixa de fazer uma coisa e fazer outra, só que a gente precisa poder ter esse tempo para dedicar, senão a gente vai precisar, porque a gente tem as responsabilidades que todo mundo tem, né? Pois é, e para a gente ter esse tempo tem que ser assim. Então, você que nos vê, você que quer mais, quer ouvir mais, você quer aprender mais, então colabore, contribua. Se você quiser participar de um grupo de estudos, então contribua com a obra, que nós vamos pegar todas essas pessoas que contribuem, que colaboram, vamos fazer um grupo de estudos tudo privado. Investido na própria obra. Exatamente. A gente vai pegar um aplicativo, nós vamos criar um grupo de estudo para pessoas de todos os estados, um grupo privado de estudo, para você poder entrar na sala de aula com a gente, poder fazer suas perguntas na hora e a gente responder, e poder ensinar você muitas coisas. Por exemplo, nós estamos para ver para montar um site, mas tudo tem um custo, né? Todos os programas, os aplicativos, né? Para você manter tudo ativo, seja tudo que você, nada é gratuito, né? Independente de ter um estabelecimento ou não, tudo que a gente faz de forma para propagar, ele tem um custo, porque as pessoas que trabalham nisso também precisam receber, né? Então, quer dizer, uma coisa leva a outra. Então, você que gosta dessa verdade, seja um colaborador dessa obra. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Seja maleável. Abra o seu coração hoje. A pastora vai fazer essa oração especial. Abra o seu coração para Jesus. Não fica olhando para o passado a partir de agora, não. O passado passou, o erro foi cometido, as pessoas te desprezaram, mas agora Jesus falou para você, eu nunca te desprezei. Eu sempre fiquei te chamando e você não olhou para mim. Você olhou para as pessoas que fizeram mal para você e esqueceu de mim, de olhar para mim. É que as pessoas não entendem, né? Deus, ele não força, ele bate, nos deu o livre-arbítrio. E é você que escolhe. Então muitas pessoas falam assim, não, eu ouvi, mas, né? Então você não escutou que ele estava te chamando. Então, quero convidar você para essa oração. Vamos pedir ao Espírito de Deus para invadir seu coração. Aí onde você está, aí na sua casa. Você que é dessas pessoas que nos acompanham, que fala assim, bispo, eu não consegui me adaptar até agora em nenhuma igreja. Eu não consegui, eu até frequentei, mas não consegui me adaptar em nenhuma igreja. E eu gosto de escutar vocês. Então, participe sempre dos nossos cultos online. Faça parte da Igreja Real. Assim que a gente tiver o site, você vai ter acesso a esse site. Ali você vai poder se cadastrar como membro da Igreja Real. E você vai ter acesso a conteúdo exclusivo do nosso trabalho. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Você vai ser transformado onde você estiver. Vamos falar com Deus? Isso, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, concentre os seus pensamentos em Deus. Meu Pai, entramos na Tua presença, queremos te agradecer pela Tua palavra, pela Tua direção. Queremos, meu Deus, conseguir nos colocar diante de Ti, para que o Senhor faça de nós um vaso novo. Quebra, meu Deus, a nossa vida e faça de novo, para que assim possamos ser refeitos por Ti. Essa pessoa, meu Deus, como nós falamos aqui, que foi quebrada, talvez há pouco tempo, ou durante toda a sua vida, e ela ainda sente que não se restabeleceu. Ela tem marcas do passado, ela tem traumas do passado, de sua infância, recordações que a fazem sentir despedaçada. Embora ela conheça a palavra, ela precisa se refazer. Então refaz para que ela seja um vaso nas tuas mãos e quebranta esse coração que se endurece, que não quer ouvir a sua voz, que se apega aos erros
de igrejas, de pessoas, para querer dizer ou para querer se endurecer e impedir a sua própria felicidade. Meu Deus, essa pessoa que simplesmente errou, mas se quebrou e não conseguiu mais se restabelecer. Restabeleça, meu Deus. Quebranta agora esse coração. Tira, apaga, que ela venha em primeiro lugar se perdoar pelo seu erro. Porque nós temos a certeza que o Senhor já a perdoou e que nessa manhã eles consigam, cada um deles que teve a sua estrutura decepcionada. Nós estamos aqui julgando, acontece. Você põe os olhos numa pessoa, confia e faz dela, sem querer, o teu Deus. E ela cai, ela te decepciona e você fica triste, se quebra. Então é hora de que tudo agora seja quebrado, mas para ser refeito pelas mãos do Criador. Deixa o Criador te refazer. Deixa o Criador te tocar nessa manhã e fazer uma grande obra na sua vida. Estará o teu coração, estará a sua alma. Tirar todas as marcas do passado e fazer com que aquelas pessoas da sua família que talvez tenham um comportamento ruim, que talvez essa pessoa que vive com você faz te quebrar. Às vezes você se sente bem, mas existe uma pessoa no seu lar que é influenciada pelo mal para te quebrar, para te deixar mal. Que em nome de Jesus, essa pessoa também seja, meu Deus, tocada. Ajuda, meu Deus, porque muitas vezes é isso também, a pessoa ela está bem, mas tem uma pessoa, é um esposo, é um filho, é alguém, é um familiar que vem e quer quebrar ela de uma forma que ela não consegue se refazer, mas que nessa manhã todos os corações sejam restaurados, sejam refeitos. Faz uma obra em nós. Faz uma obra, Espírito Santo, nas nossas vidas. Tira tudo que não te agrada, tira tudo aquilo, meu Pai, que não nos faz bem, que nos leva, que nos trilha um caminho que não é de acordo com a tua vontade. Então fortaleça o teu povo, fortaleça cada homem, cada mulher, cada jovem na sua luta. E que todos agora, pela fé, sejam restaurados, sejam refeitos e possam ser reconstruído o seu emocional, espiritual, seu mental, né? Que todos eles agora sejam abençoados e tocados e restaurados em nome de Jesus. Oh, meu Deus querido, derrama o teu Espírito sobre todos os que nos acompanham agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vem, meu Deus, encher esse coração. A tua palavra diz que nós temos este tesouro guardado em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro e esse tesouro é o Senhor, é o teu Espírito. Então venha encher esse vaso de barro, venha encher esse coração de alegria, de força, de paz. Espírito Santo, fortalece esta pessoa, cura a alma, o coração e o sentimento. Restaura essa vida, traz alegria, para que ela possa permanecer na tua presença e não mais ser enganada, se submeter ao engano, à mentira, porque hoje nós vivemos o tempo da igreja desviada. Nós vivemos o tempo da igreja que se perdeu, da igreja que se perdeu, se desviou em meio a enganos, heresias, mentiras. Oh, meu Pai, enche essa pessoa de sabedoria, traga o conhecimento, a verdade a cada coração. Nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa manhã, por esse momento que estamos aqui juntos, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a todos aqueles que estão com a gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém! Olha,
Não esquece de deixar pra gente aqui o seu nome nos comentários, pra gente poder interceder por você, orar por você. Deixa o seu nome, seu comentário. Se você ouviu essa mensagem e alguma coisa se esclareceu, você entendeu alguma coisa, deixa no comentário. Se essa mensagem mexeu com você, eu quero saber, a gente quer saber, a gente quer ler. Eu leio sempre os comentários, sempre vou lá, eu deixo curtida, né? Sempre tô ali interagindo, porque a gente quer conhecer você. Então, deixa aí, a gente quer saber que efeito teve esse ensinamento na sua vida. Fala comigo, pastorinha, eu vou lá, mando coração, mando alguma coisa. Pois é, a gente está aqui para abençoar vocês, tá bom, gente? Pessoal, você que está aqui com a gente, não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não fez. Você vai ajudar a gente fazendo isso. Você ajuda a igreja fazendo isso. Se inscrevendo no canal aqui embaixo, tocando no sininho, que ali, quando você toca no sininho, vai abrir uma janelinha. Você toca todas as notificações. Senão ele não envia. Senão você não recebe a oração. Às vezes fica esperando pelo WhatsApp que a gente manda, e o WhatsApp não entrega. A gente manda o WhatsApp, não entrega. Mas se você se inscreve aqui e toca no sininho, o sininho ali do lado, então toda vez que eu entrar aqui, que a gente entrar junto, você vai receber o aviso no seu celular, para poder ver exatamente a hora que a gente está aqui. E deixa o teu joinha, que é para esse culto ser enviado para outras pessoas, assim você vai poder ajudar outros. Compartilhe com seus amigos, com o grupo da sua igreja. Eu sei que ficou um pouquinho longo, né? 1 hora, mas é um culto online, não é só um vídeo de oração, de mensagem, é um estudo bíblico. E olha que não teve louvor hoje. E não teve louvor, então é um estudo bíblico para o teu crescimento espiritual. Então aproveita, tá? Seja um colaborador, como a gente falou antes da oração dessa obra. Eu estou deixando aqui no rodapé para você, aqui ó, a chave Pix, que é esse número grande, aqui a agência e a conta do Banco Bradesco, onde você pode deixar a sua doação, onde você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, e assim colaborar com o andamento da obra de Deus. Manifesta o seu amor, a sua fé e a sua gratidão, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Um aviso, tá? Essa semana nós não vamos ter as orações do meio-dia, então eu quero que você vá lá no canal, que você veja as últimas orações do meio-dia, que você reveja elas, faça a oração com a gente, ouça as mensagens, porque nós vamos para um pequeno recesso também de descanso, a gente precisa também descansar um pouquinho. Então essa semana a gente não vai estar fazendo as orações do meio-dia, tá? Então, mas o canal vai estar ali para você participar de todas elas que já estão lá disponíveis para você. Tá bom, gente? Pessoal, beijo no coração, um ótimo domingo e uma semana poderosamente abençoada para vocês. Isso, um forte abraço, um domingo maravilhoso, uma semana espetacular para todos vocês. Um abração, um beijão bem forte. Fiquem com Deus.